Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou trazendo um tema um pouquinho diferente. Acho que foi algo debatido aí nas últimas semanas, em que eu tive a oportunidade de trocar um pouquinho com algumas pessoas a respeito da educação e principalmente a educação dos nossos filhos, né? Então, para você, pai e mãe, que esteja aí na faixa dos seus 25 até 50 anos, que está pegando essa juventude, que está pegando as crianças que estão nascendo agora, essa questão da nossa era, a era atual, muito tecnológica, muito conectada e que nos gera, às vezes, algumas incertezas, inseguranças, ou que simplesmente não nos gera absolutamente nada enquanto pais, né? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo um período em que a escola passou a ser visto como um lugar onde a gente deixa nossos filhos e que, infelizmente, não vou generalizar, mas infelizmente, alguns depositam na escola como o lugar onde os nossos filhos devem ser criados e educados, como se a escola fosse uma extensão da casa, mas de forma a nós pais estarmos delegando essa função aos professores, né? O que é uma ideia e uma tendência extremamente perigosa. Primeiro, porque a gente, enquanto pais, nós não estamos reconhecendo nossos professores como, de fato, nós, quando éramos alunos, tínhamos o respeito necessário a esses profissionais e que hoje a gente simplesmente deixa as crianças e os nossos jovens na mão deles e quando eles realmente devem fazer o trabalho que cabe a eles, que é a questão da educação de nossos filhos, por muitas vezes a gente fica sabendo aí de notícias, né, e são fatos corriqueiros, isso que eu estou falando, dos pais que vão até as escolas cobrar dos professores certas atitudes, que muitas vezes é o que nós estamos fazendo em casa, que é passar a mão na cabeça dos nossos filhos, achar que eles têm todos os direitos do mundo, né? Aliás, muitos direitos e nenhum dever, e é uma crítica talvez difícil de um pai estar ouvindo, mas é a verdade, e eu falo isso como pai de uma criança, aí um jovem praticamente de quase 15 anos, e é o que a gente tem visto e presenciado muitas vezes, os pais que em outrora foram alunos em um sistema diferente, e que agora estão, assim, tomando atitudes e ações que não condizem com a realidade. Não a realidade da preparação do seu filho para o mundo, né? A gente vê muito os filhos encarados aí como os seus príncipezinhos, suas princesinhas, e que em nada isso colabora. Porque nós estamos criando crianças e jovens completamente despreparados para o mundo que eles vão enfrentar, cheio de milindres, né? Cheio de querer, mas com nenhuma responsabilidade, nenhum senso de dever. E isso é extremamente preocupante. Haja vista que cada vez mais a gente percebe o quanto os nossos jovens e crianças estão inseguras, né? O quanto cada vez mais é normal o jovem indo para a fase adulta, tá ficando preso dentro da casa dos pais, porque a gente vai passando a mão e vai concordando com que, talvez não seja nem a questão de concordar, mas vai naturalizando essa questão. E a gente só se esquece de uma coisa, nós enquanto pais, nós somos finitos nessa vida, né? E uma hora ou outra nós vamos faltar, e aí o que será dos nossos filhos? Que não foram preparados para um mundo real, um mundo que, na atualidade, por mais que se diz que é um mundo tecnológico, um mundo que procura facilitar a vida das pessoas, a gente sabe que lá fora, principalmente no mercado de trabalho, isso não existe. Isso é uma pura conversa, e a gente sabe que a hora que eles se depararem com o enfrentamento, seja de uma questão de concorrência, seja na questão de lidar com certas situações, também fora da questão do mercado profissional, essas crianças, esses jovens não estarão preparados, né? E aí a pergunta que fica, você pai, o quanto você tem parado para conversar com o seu filho? O quanto você tem parado para preparar o seu filho para o mundo que ele vai enfrentar, né? Se a gente não está fazendo isso, a gente está assim incorrendo num erro gravíssimo, porque é como eu disse, aqui a gente não é eterno e esse jovem, essa criança, a hora que não mais tiver a figura dos pais, que entre aspas está lá para ampará-los, como é que eles vão lidar com a situação lá fora, né? Então eu falo assim, se já não bastasse o Brasil hoje ser um dos países campeões no ranking de analfabetismo, disparado frente a outros países, nós estamos vivendo uma era em que as nossas crianças e os nossos jovens cada vez mais estão ficando alienados, e é uma palavra forte, mas é real, alienados frente a todos os acontecimentos cotidianos. São crianças e jovens que pouco demonstram interesse por fatos cotidianos, muitas vezes fatos simples, né? E que você começa a perceber, principalmente na questão das escolas, que são jovens e crianças sem interesse. Interesse que eu falo é realmente no conhecimento, de querer saber como as coisas funcionam. Tudo o que hoje você percebe que
que esses jovens e crianças buscam, muitas vezes não é nem junto dos seus próprios pais, é pela própria internet. E muitas vezes são aí adolescentes que estão sendo colocados nesse mundo de forma extremamente superficial. Né? Eles pouco têm de embasamento, não têm profundidade e vão para a vida enfrentar o mundo que nós, enquanto pais, sabemos que não é fácil, porque nós passamos aí por todos os processos e que nossos filhos não estão preparados. Mas, principalmente por culpa nossas enquanto pais. Né? Culpa por estar jogando a responsabilidade na mão de um professor, mas jogando a responsabilidade não do aprendizado, mas muitas vezes da própria criação dessas crianças. O professor não é obrigado a criar o seu filho. O professor está em sala de aula para ensinar. Então, uma coisa que tem que ficar claro, se já não bastasse esses profissionais terem que lidar com baixos salários e altas demandas burocráticas que o Estado impõe, ele ainda tem que criar o seu filho, e ainda quando o seu filho age de maneira errada, ele ainda tem que lidar com a situação de muitos pais virem à porta das escolas para cobrar atitudes dos professores, do porquê fez isso ou deixou de fazer aquilo, quando esse não é o papel do professor. Né? Então não delegue a criação do seu filho para um profissional que não está lá para criar a estrutura psicológica do seu filho, que não está lá para criar o ser humano, a pessoa que vai enfrentar o mundo lá fora. O professor está lá na sala de aula simplesmente para dar o melhor conhecimento, a melhor preparação para o seu filho enquanto o estudo. Tá, ok? Enquanto o saber, o conhecimento, mas o complemento disso, a formação dessa pessoa, desse indivíduo, enquanto um futuro cidadão da nossa sociedade, isso é tarefa sua pai, sua mãe, né? Então é assim, extremamente preocupante, porque na atualidade hoje, a gente enfrenta a questão da educação dos nossos filhos, na formação que hoje a gente sabe que é uma formação extremamente fraca, né? Eles vão sair da escola, vão encarar uma faculdade, um vestibular, uma universidade, que hoje nós sabemos que, em muitos casos, não são mais instituições, são literalmente empresas que abrem seus CNPJs para emitir currículos a rodo, ou seja, a qualidade educacional que está aí no último degrau para colocar o seu filho no mercado de trabalho, a gente sabe que hoje já não tem mais o padrão. Um padrão crítico, um padrão de nível que filtra os profissionais que estão lançando no mercado. Não, a gente sabe que hoje você pagou, você vai ter o seu diploma na mão. Então, mais uma vez, se o seu filho vem de um universo onde a educação básica foi fraca, a educação média foi fraca, e chega na época da faculdade, da universidade, e ainda assim, até com o regime de não reprovação dessas crianças, desses jovens, no Brasil, é lei, né? A criança tem que passar de ano, independente se ela aprendeu ou não. A hora que ele chegar na faculdade, a hora que ele chegar na universidade, ele também vai passar de ano. Ele também pagou, ele vai ter o diploma dele na mão. Né? E aí eu te pergunto, e a hora que ele for para o mercado de trabalho? Quem vai ser o seu filho no mercado de trabalho? Talvez seja mais um. Né? Frente a alguns que tiveram condições de fazer boas faculdades, que ainda têm um nível de seriedade. Então, pessoal, eu acho que essa questão da educação dos filhos, aqui, eu não estou levantando bandeira para atacar a escola ou o nível de educação que a gente tem no Brasil, porque eu falo que os professores hoje, que estão aí inseridos, seja na escola pública, seja na escola particular, eles desempenham um trabalho hercúleo aí e que eu acho que a gente tem que sim dar a mão à palmatória. Tem as suas exceções? Tem, como em todo lugar tem, mas a gente tem um grupo de profissionais extremamente envolvidos em querer realmente desenvolver essas crianças e esses jovens e que são extremamente pouco reconhecidos. Então aqui o vídeo não é para fazer juízo de valor em relação ao ensino. Né? O ensino nosso, para melhorar da forma como nós gostaríamos, primeiro precisaria ter incentivo do governo, coisa que a gente sabe que não tem. E isso é independente do governo que está na atualidade ou nos governos passados. A educação, a gente, assim como a saúde, a gente sabe que sempre foi deixada de lado, até porque não é interessante para eles que nossas crianças e nossos jovens tenham uma boa educação, que gere cidadãos que consigam fazer reflexões e etc. Né? Isso daí acho que é mais do que óbvio para todo mundo. A questão é o quanto nós, enquanto pais, estamos delegando aos outros aquilo que deveria estar ocorrendo dentro de casa. O quanto nós, que fomos já alunos lá no passado e que tínhamos uma certa rigorosidade por parte dos nossos pais de nos cobrarem, de cobrar como nós estávamos indo nos estudos, né? De que não iam na porta dos professores cobrarem eles quando os nossos filhos recebessem uma chamada de atenção. Né? Pelo contrário, nós tínhamos medo de ser repreendido pelos professores porque a gente sabia que os nossos pais poderiam ficar sabendo. E a gente não queria isso, porque sabia que os nossos pais nos cobrariam. Ou seja, a voz ativa do professor tinha valor frente aos pais. E a gente tinha receios, né? E hoje não é isso que a gente percebe. A gente vê cada vez mais pais fracos, enfraquecidos e enfraquecendo seus filhos, tornando pessoas inseguras e despreparadas para o mundo.
né? Então o vídeo é sobre isso. O vídeo é sobre o que nós estamos fazendo com nossos filhos, o quanto nós estamos parando e preparando eles para o mundo, né? Se a gente não para refletir isso, se a gente simplesmente vai usar como muleta que a nossa vida é corrida, que a gente não tem tempo para poder se dedicar aos nossos filhos, então aí realmente é algo muito grave, porque você está assinando embaixo de que você está colocando para o mundo uma vida que está completamente despreparada, psicologicamente, emocionalmente e até profissionalmente falando. É isso que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Então, fica aí a reflexão, tá ok? De como a gente tem tratado essa questão, do quanto a gente para de fato pensar nisso, ou simplesmente a gente está deixando a água rolar, né? Como eu disse, amanhã depois nós não estaremos aqui. Mas assim como você não dorme tranquilo quando você sabe que seu filho não está bem, a pergunta que fica no ar: você morreria tranquilo sabendo quem é o futuro membro da sociedade que você deixou? Então fica aí a reflexão. Abraço, pessoal.